Olá, alunos! Vamos falar aqui agora, né, sobre função logarítmica, tudo bem? Aí nos vídeos anteriores, né, nós já estudamos muita coisa a respeito de logaritmo, né? E agora nós vamos ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento, né? Falando aqui então de função logarítmica. Ou seja, vamos trazer as ideias de logaritmos agora, né, para o nosso plano cartesiano, ok? Bom, pessoal, seja que a nossa função, tá, de reais asterisco positivo de reais, né, em reais. Então, olha só, galera, o que isso significa? Significa o seguinte, pessoal, que eu tenho aqui, olha, o domínio da minha função são todos os números reais, exceto zero, desde que sejam também sempre valores positivos. Ou seja, pessoal, uma função logarítmica, né, ela vai aceitar como domínio apenas números maiores do que zero. Já o meu contradomínio, tá, pessoal, pode ser qualquer valor real, seja ele positivo, negativo, né, enfim, qualquer valor real. Bom, lembrando, tá, pessoal, que a imagem está contida dentro do contradomínio, beleza? Muito bem, pessoal, então quer dizer que uma função logarítmica, né, ela é definida de reais positivos em reais, certo? Qualquer valor real. Tal que a f de x, pessoal, então, ela vai ser descrita como logaritmo de x na base a. Percebam aqui, pessoal, nesse caso, que o x ele está ocupando o lugar do logaritmando, beleza? Aí nos vídeos anteriores, né, eu descrevi para vocês logaritmo de b na base a, certo, pessoal? Desta forma. Então percebam, tá, pessoal, que o nosso x ele está ocupando aqui ó, o lugar do logaritmando, certo? Muito bem. E a base aqui continua sendo a. Lembrando, tá, pessoal, que a condição de existência, né, para o logaritmo é que o nosso a seja maior do que zero e que o nosso a seja diferente de 1, ok? E agora, tá, pessoal, nesse caso aqui, lembrando que o x representa o domínio dessa função logarítmica, né, o nosso x tem que ser maior do que zero, que é exatamente, né, pessoal, o que está escrito aqui, ó, certinho? R asterisco mais, o que significa? Valores maiores do que zero, beleza? Muito bem, pessoal, para a gente poder entender um pouco como fica o gráfico da função logarítmica, né, vamos observar aqui esse exemplo, ó, f de x igual a logaritmo de x na base 2. Bom, galera, toda vez que o meu a for maior do que 1, certo? A minha função logarítmica ela é crescente. Muito parecido lá com a ideia de função exponencial, né? Lá na função exponencial, certo? Quando a gente tem essa situação assim, ó, f de x igual a b que multiplica a elevado a x. Quando este a aqui também, pessoal, é maior do que 1, nós temos lá uma função exponencial crescente, não é isso? Aqui, tá, galera, a ideia também é a mesma. Quando eu tenho o meu a maior do que 1, a minha função logarítmica, né, ela é crescente. Agora, pessoal, percebam que o gráfico da função logarítmica, né, ela vem ali do quarto quadrante, lá do menos infinito no quarto quadrante, certo? E ela vai crescendo formando esta curva, que nós chamamos de curva logarítmica, tudo bem? Bom, pessoal, percebam aqui, ó, que o gráfico, né, a nossa função logarítmica, ela não vai interceptar o eixo y, certo? Ela não toca no eixo y. Isso aqui é algo bem interessante da gente dizer, beleza? Muito bem, galera. Ainda com a analogia lá com a nossa função exponencial, nós vimos que quando o nosso a ele está no intervalo de 0 a 1, certo? A nossa função é decrescente, não é isso? Na função logarítmica também vai acontecer a mesma coisa. Se o nosso a pertence ao intervalo de 0 a 1, certo, pessoal? Nosso a maior do que 0, menor do que 1, a nossa função logarítmica ela é decrescente. E aí perceba então, pessoal, que a nossa função logarítmica ela vem lá do mais infinito, certo? E aí ela faz essa curva aqui, né, caminhando ali para o nosso quarto quadrante. Percebam, pessoal, que ela está lá no primeiro quadrante, ela vem do mais infinito lá no primeiro quadrante, certo? E aí ela vai para o quarto quadrante, beleza? Percebam aqui também, pessoal, que a nossa função logarítmica, ela não toca, tá, pessoal? O nosso eixo y, ok? E eu esqueci de comentar aqui, tá, pessoal? Essa daqui é a minha função f de x igual a logaritmo de x na base meio. Pessoal, percebam que a base meio, né, 1 sobre 2, é um número que está compreendido aqui, ó, entre o 0 e o 1, certinho? Então vejam, pessoal, que toda vez que eu tenho, tá, o a maior do que 1, eu tenho uma função crescente. Quando o meu a está compreendido entre 0 e 1, eu tenho uma função decrescente.
Galera, não confundir, tá, os gráficos da função exponencial com os gráficos da função logarítmica, tá? Eu sei que elas se parecem muito, né? Num primeiro momento parece assim não fazer muito sentido, mas elas se parecem, pessoal, porque olha só, o gráfico da função exponencial crescente é dessa maneira, tá? E o gráfico da função logarítmica, aliás, da função exponencial decrescente, tá, pessoal? Ela já é desta maneira aqui, ó, correto? Bom, pessoal, então vejam que parece muito, né? Então, olha só, até que a função crescente nem tanto, mas a decrescente ela parece que até que dá um pouquinho para enganar. Essa daqui, então, pessoal, é uma função exponencial crescente e essa aqui é uma função logarítmica crescente, certo, pessoal? Função exponencial decrescente, função logarítmica decrescente, tá, pessoal? É importante você ter clareza, porque sempre que nós estamos trabalhando com função logarítmica, tá, pessoal, a gente também vai estar envolvendo a função exponencial. Então é muito importante você ter clareza dos dois gráficos, beleza? Bom, pessoal, nesse caso aqui, vale destacar mais algumas observações. O gráfico da função logarítmica sempre vai passar pelo ponto 1 e 0, certo? Lembrando que lá na exponencial, lá na função exponencial, é justamente o contrário, né? Ele passa pelo ponto 0 e 1, né? Então a nossa função exponencial lá é 0 e 1. Já a função logarítmica, né, pessoal, ela sempre vai passar pelo ponto 1 e 0. Bom, galera, o gráfico aqui, como eu já disse, né, ele nunca vai tocar o eixo y. Lembrando lá da função exponencial. O gráfico da função exponencial nunca vai tocar o eixo x, correto? Bom, galera, o gráfico não ocupa os quadrantes... Ficou errado aqui, tá? Deixa eu até corrigir aqui, tá, pessoal? Porque, olha só, o gráfico não ocupa os quadrantes 2 e 3, tá? Isso aqui ficou digitado errado, certinho? Somente números positivos possuem logaritmo real, mas isso aqui a gente já sabia, certo? A função logarítmica ela é ilimitada superior e inferiormente. Ou seja, pessoal, quer dizer que a nossa função ela continua aqui e ela também continua aqui. A nossa função ela continua aqui e ela também continua aqui. Bom, então essas são as observações interessantes. Lembrando aqui, tá, pessoal, que foi cometido aqui um erro de digitação, certo? O gráfico não ocupa os quadrantes 2 e 3.